Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Podcast Mão. Hoje quem está ancorando é esse que vos fala, o Teleco. Bem-vindo ao Podcast Mão 74. Podcast Mão 74. Eu e o Vitão vamos estar ao vivo. Vamos ter os boletins especiais do Marco Belo e do Vessone, que estão na lead, como se dizia em tempos idos, ou seja, o meu tempo. E estou abrindo aqui o Podcast Mão 74 com meu amigo Vitor Guedes, ao vivo, mas não a cores, porque ele também é do tempo que se amarrava cachorro com linguiça, e era linguiça da Sadia, né, que era a melhor que tinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou na praia, passei o dia com o Basílio brincando na areia, de brincar de imitar o gol do Marlone, né, ficar batendo o peito e dando voleio, foi um dia divertido. Estamos gravando aqui da praia, estive em Itaquera, ao lado de Marco Belo, vi um time reserva, aliás, que já tinha ganho de 6-1, essa vez ganhou de 6-0, as duas maiores goleadas da arena foram do time reserva. Tá melhorando, será que vai ser 7? Pode ser 7-1, 8-0, mas eu sei que quando tiver neto, bisneto, alguma coisa assim, eu posso falar pra eles assim, Romero, eu vi jogar, né? E Romero, eu fiz... 16 gols já, é isso? 16 gols, 11 em Itaquera, é o terceiro maior artilheiro do novo estádio do Corinthians, atrás apenas de Jadson, que tem 13, e do compatriota do Ramírez, aquele atacante do Flamengo ali, o peruano, que tem 15. Vagamente. Enfim, já é o terceiro artilheiro, passou o Luciano, aliás o Luciano foi o único que jogou mal contra o Cobressal, mas isso é outro assunto, a gente fala aqui daqui a pouco, mas já tem 11 gols, o Luciano do atual elenco tem 10, né, e Jadson, Guerreiro, que não jogam mais, eu nem ia falar o nome, acabei falando, mas enfim, tem 15 e 13. Agora eu fiquei bem satisfeito com a atuação do Corinthians ontem, né? O gol a mais ali, o 6-0, enfrentar o Nacional, eu acho que é um adversário de camisa, tradição, mas mais acessível do que seria o Racing, né? Que seria o adversário se o Corinthians ganhasse de 4-3-0. E depois a projeção da Boca nas quartas, né? Que seja o Boca, que venha o time azul e amarela. Será legal ver Tevez em Itaquera, desde que com uma arbitragem menos patética e ladra como foi aquela, né? O que eu achei bacana, mas bacana mesmo, né? Independente, time reserva, time titular, time misto, é que o time tem um padrão de jogo, né? Porque eu vejo os jogos de outros times, tem muito daquele negócio, bolas, o famoso, aquela tática do Muricy bom, né? Que é bola cruzada na área, ou então aquele grande esquema chamado bololô na área, né? Que de repente entra no rebote e tal. E os jogos do Corinthians são todos construídos. Eu tava montando um videozinho, né? Que eu coloco quando publico o jogo no Twitter, chamando para o próximo jogo do Audax, e eu vi, né, um grande lançamento do Rodriguinho para a batida do Wendel. Quer dizer, tem esse padrão, né? Não interessa quem seja, se é titular, se é reserva, o que seja, o pessoal realmente tem um bom toque de bola. A gente não tem nenhum daqueles caras muito, muito ruins. Acho que o pior de todos é o Edilson, e ele deu um show ontem. Então, sei lá, né? A gente tá satisfeito. O 4-1-4-1 o Corinthians consegue manter, né? Ele consegue manter esse 4-1-4-1 com qualquer formação, enfim. O Tite conseguiu que o Giovanni Augusto jogasse quase com ponta direita e agora tá machucado, conseguiu que joga com o Romero, que é um atacante, joga com o Alain Mineiro, que deve ser, na minha opinião, titular, contra o Audax, que é um meia, enfim, apesar que mude as características do jogador que entra, muda o tempo de caso, a ambientação ao clube, mas é impressionante como o Tite realmente consegue manter a estrutura tática e o padrão de jogo, o que facilita, né, pro time que joga e entra, porque o time tem uma forma de jogar. E aí quando pega um time horroroso como pegou ontem o Cobressal, além de ganhar bem, teve jogadas muito bonitas, né? Teve chapéu, teve atuação bonita, enfim, a defesa não pegou na bola porque não tinha quem marcar, então o Edilson e o Arana foram quase pontas, o Arana fez um gol, o Edilson deu passe para gol, jogou bem, como você disse. Romero e Marlone tiveram atuações muito acima da média. Ontem, depois do jogo, na entrevista coletiva, meu irmão me mandou mensagem na hora me cornetando, falando que eu tô louco, que eu perguntei após o jogo pro Marlone se ele
se ele escreveu o gol dele pra se candidatar ao Gol Puskás, o prêmio que a FIFA dá ao gol mais bonito no ano. Porque na hora a gente... Eu acho que foi um golaço, enfim. O gol do Romero, o gol do 2-0, que ele deu uma pedalada pra lá e pra cá, já foi muito bonito, né? Aliás, o Corinthians, né, de uns tempos pra cá, Novo Horizontino pra cá, Novo Horizontino, Red Bull e Cobressal, foram 3, 4 com 6, 10 gols. Desses 10 gols teve uns 7 golaços, né? Uma quantidade impressionante de golaços. Sempre bem armado, né? E aquele negócio, né? Também sem aquele oba-oba que é tão característico, né? Ter uma goleada, já começa aquele negócio, melhor do mundo, Champions League, etc. Mas a gente tá vendo uma consistência do time que tem aumentado. Que nem a gente teve um jogo no Campeonato Brasileiro que a gente foi jogar fora de casa com o Atlético e foi um vareio de bola, né? De repente o time virou o fio e tá com aquela confiança, né? De volta. Eu acho que a gente tem visto aí um bom trabalho e a gente fala do Tite mais porque ele é o expoente, né? Mas também tem toda a comissão técnica, né? Você vê nos treinos, pouco jogador machucado por aquele tipo de contusão muscular, esse tipo de coisa, né? A gente teve jogadores que ficaram fora bastante tempo aí, mas foram todos fratura, né? O Ibson, o coitado Giovanni Augusto, que agora tá fora por ligamento, o Elias, que teve fratura. Quer dizer... então, coitado do Rildo, né, cara? O Rildo, pelo amor de Deus. Aliás, a informação ontem também foi, só rapidinho te cortando, tá, né? Ontem, logo após o jogo, na sala de coletiva, não, na zona mista, o Edu Ferreira passou e questionamos, né, eu e outros jornalistas, que se o Marquinhos Gabriel seria realmente inscrito pro Paulistão. E alguns colegas perguntaram, no lugar do Giovanni Augusto? Falou assim, não, já tá certo, vai escrever o Marquinhos Gabriel no lugar do Rildo. Eu saí da zona mista, fui pra entrevista coletiva, fiz essa pergunta do Marlone que eu falei pra você, e aproveitei e perguntei pro Tite se Marquinhos Gabriel no lugar do Rildo, mas na Libertadores são 3 trocas, já tá certo quais são e se farão todas? Aí ele ficou meio sem graça, falou assim, não quis confirmar nem a do Marquinhos Gabriel, assim, olha, eu fico tão concentrado no jogo, tal, que agora que eu vou falar com o Edu Ferreira, se ele confirmou pra vocês é porque deve estar alguma coisa certa, mas ele ficou sem graça. A gente tava até esperando que vinha mais reforços, parece que fechou no Marquinhos Gabriel mesmo. Eu ouvi que estava interessado em um atacante de referência, um atacante pela ponta. Pelo visto não vem, se viesse seria algum nome menor, assim, né, nenhum grande medalhão. A não ser que tenha alguma super surpresa, eu acho que não. A diretoria tem tentado sanear as finanças, infelizmente a gente tem muita pouca visibilidade do que realmente está acontecendo, e algumas coisas a gente só descobre anos depois, por exemplo, aquela falta de pagamento de impostos, né, que teve, mas tá indo, eu acho que de modo geral tá de bom tamanho. O Vessone mandou um áudio pra gente com suas impressões sobre o jogo, vamos ouvir. Eu acredito que, ao contrário do que foi na quarta contra o Cobressal, vai ser um jogo bem mais complicado, mas muito complicado mesmo. Eu acredito que o Corinthians deva passar. Eu acredito sim que o Corinthians deva passar pelo Audax, mas eu estou imaginando um jogo para 3-2, 2-1. Não seria um jogo com uma diferença de gols, não. Me surpreenderia se isso viesse a acontecer. Eu vejo o Audax como um adversário aí bem acertado, enfim. Se acontecesse uma diferença muito, muito grande de gols, certamente me surpreenderia. E eu concordo com uma detalhe, que eu concordo com a decisão do Tite. Não importa que o Romero fez 2 gols, está em boa fase, não importa que o Marlone fez 2 gols. Ele descansou os jogadores na quarta para isso mesmo. Descansou que é para os caras jogarem, para ter fôlego, para ficar correndo do jeito que o Audax faz e correndo em cima. Então o Tite faz muito bem, na minha visão, de colocar os titulares e aqueles todos que foram poupados na quarta-feira. Parecia mais uma jaca, né, pelo tamanho do Ronaldo na época. Mas eu, sinceramente, eu sou absolutamente conservador com o assunto camiseta. Eu acho que o Corinthians tem que ter camisa branca, número 1, número 2 preta com listas verticais brancas, exatamente como a de 77. Já não gosto do uniforme atual 2, que é parecido com o da Pavilhão 9, lista horizontal ali, do 15 de Piracicaba, mas o Corinthians é preto e branco
listas pretas grossas e brancas finas verticais, é assim que eu gosto. Quem inventar roxo, laranja, azul, vai lá, que seja o terceiro uniforme. Agora, mexer no primeiro e mexer no segundo me irrita, como me irrita absurdamente quando o Corinthians joga com camiseta branca e shorts branco, porque eu não trouxe pro Santos, né? Enfim, agora, esse uniforme bege aí, o que me incomoda mais é essa informação que está circulando, né, Telex? Você tem uma informação que pode ser o primeiro uniforme, como já está acontecendo que o segundo atual é aquele preto e branco, tiraram o tradicional, né? Isso eu acho, bom, eu sou absolutamente contrário. O primeiro uniforme seria esse aí, cor de areia. Agora... outra coisa, cor de areia é coisa distópica, coisa de mulher que fala cor que não existe. Fúcsia, magenta, mostarda é amarelo, que é tipo essas viadagens. A cor de areia deve ser o popular bege, é isso, aquela cor que quando a sua mulher usa, você brocha, aquela cor que não tem. É isso. Bem, rapaz. É? Vamos voltar pra cor, que acho que fica mais certo. Então, a gola ainda estava sendo decidida, né? Aliás, até acha engraçado, né? Esse negócio. Puxa vida, mas já vai lançar aí no meio de maio, né? Pra se usar na estreia do Brasileiro. Até dia 15 deve ser o lançamento. E ainda estão decidindo a gola, mas me disseram que é relativamente simples. Eu falei, bem, sei lá, né? Não entende camisa. Agora, a gola eles estavam decidindo se ia ser uma gola polo, que se for para puxar de 1910 realmente é mais adequada, ou seria uma gola careca, né, que é mais moderna. Fala pra mim que sou heterossexual. Eu que sou heterossexual, me fala o que é gola careca, que eu não sei. Ah, cara, essas golas de camiseta normal. Ah, isso é gola careca? Gola careca. Normal, é isso? Agora entendi. Gola polo também preciso desenhar pro senhor ou... Não, polo eu sei o que é. Agora careca achei que fosse assim, minhas camisetas que eu tenho desde os anos 90, que ela fica esgarçada. Acho que fosse isso. Não, é uma gola normal, é isso? Entendi. É uma gola de camiseta normal. E aí estavam vendo se ia ser uma gola preta ou uma gola na cor da própria camisa. Entendi. E gola preta, era como era 90, lembra? Camisa de 90. Bonita. Acho que dá pra fazer alguma coisa. Eu acho engraçado porque realmente o pessoal gosta muito de camisa. É sempre um assunto muito popular, né? E é um negócio que sempre polariza opiniões. Mas eu vou te falar, essas do ano passado, inclusive essa listrada estilo Irmãos Metralha aí, que você não gosta, vendeu muito. A laranja vendeu muito, tanto que tá sempre em falta. Então, acho que o errado somos nós, né? Nessa questão. Quer dizer, eu gosto da tradição, mas que vende. Então, a camisa 2, Vitão, ela deve ser listrada normal, né, vertical. Agora, eu só tenho uma certa desconfiança, né? Eu não posso te mostrar aqui a imagem na internet, mas você sabe qual que é aquela que vai ser a nova camisa 1 do Barcelona, né? A camisa do Corinthians 2 desse ano já era igual a camisa 1 do Barcelona ano passado. De repente, ela é igual a camisa 1 do Barcelona esse ano. Que é listrada, mas é um listrado meio diferente. Por hora a gente só tá imaginando. A Nike é preguiçosa pra caramba, né? A Nike é preguiçosa, né? A Copa do Mundo já foi assim. Ela faz um desenho só e põe em todos os times que ela tem, né? A preguiça maldita, né? Então, pelo menos os times top, né? Eles costumam vender com a mesma camisa. O mesmo na Copa do Mundo era todo uniforme, é igualzinho. São preguiçosos mesmo, né? E fora o preço da camisa, né? Acho que aquela camisa da seleção brasileira é 400 conto, né? Espero que a do Corinthians não seja tudo isso. E agora a terceira que você vai gostar, né? Que estão falando que ela é azul e roxa, tipo azul dos lados, azul tipo Manchester City, que é um azul claro, não chega a ser aquele azul calcinha, né? Aquele azul geladeira, né? Aquele azul Fiat 47. Isso. E no meio vai ser roxa. Aí vai ter um degradê. Cara, eu não consigo. Porra, essa é uma camisa do Corinthians ou essa porra é uma fantasia do Caprichoso em Parintins? Cara, não atire no mensageiro. Que coisa bizarra. Azul, roxo. Então, mas também aquela laranja, né? Eu lembro que eu até pensava, puxa, tá aí uma camisa boa pro Wagner Love, aquela época que ele não fazia um gol, e vendeu pra caramba, né? Até hoje na arena você vê muito aqueles pontos laranjas, né? Aliás, o caminho da arena é se tornar um arco-íris quando tiver jogo, né? Porque cada camisa é de uma cor. Mas
é o que nós temos aí para hoje. Eu queria, antes de seguir, Vitão, esse caso do Rildo aí, o Marco Belo, ele trouxe a entrevista pra gente do Edilson falando do Rildo. A gente fez até uma gravação, eu e o Belo, antes do Edilson se posicionar sobre o caso, né? E momentos antes de Corinthians e Cobressal. E no Belo achou que o Tite foi bem, não deixar que virasse uma crise maior, porque na opinião do Belo a entrada foi forte no treino do Edilson no Rildo, mas não foi de propósito, enfim, bom, o Tite soube lidar bem com a questão, mas na minha opinião o que o Edilson fez no treino era pra tirar ele do jogo. De propósito a gente sabe que não foi, né? Sim, mas vamos ouvir o próprio Edilson falando então, Vitão. Pois é, Teleco, Vitão, Vessone, pessoal do podcast Timão, eu ouvi o Edilson logo depois da partida contra o Cobressal. Aliás, ele acho que jogou a melhor partida dele com a camisa do Corinthians no jogo contra o Cobressal. Foi dele o cruzamento para vários gols do Corinthians, foi muito bem no jogo. E depois, além dele ter jogado bem, ele foi muito honesto e muito sincero. É difícil um jogador que faz, para dizer um português bem claro, uma cagada tão grande quanto a que ele fez, entrando duro num treino, numa jogada que não tinha nada a ver, um treino que não era dos treinos mais pegados, era um treino de toque de bola. Ele entrou tão duro no coitado do Rildo que acabou quebrando a canela do Rildo, que estava voltando de lesão. Mas tirando isso de lado, tirando a besteira que ele fez, eu acho que ele foi muito homem para chegar depois do jogo, conversou com todos os colegas de imprensa, todo mundo que puxava ele parava, se explicava, não ficou nervoso com nenhuma pergunta. Inclusive eu perguntei pra ele depois, não tá nesse pedaço que a gente vai ouvir aqui, mas eu perguntei pra ele depois sobre as pessoas que acharam que ele tinha uma rixa com o Rildo e que foi uma vingança pessoal, enfim. Ele poderia até ter ficado bravo com a minha pergunta, ele falou que não existia nada, que ele realmente errou, entrou muito duro, que ele não vai mais fazer isso, mas enfim. Vamos ouvir o Edilson explicando o lance que acabou tirando o Rildo do Campeonato Paulista, o Rildo que será substituído pelo Giovanni Augusto nas finais do Paulistão, né? Marquinhos Gabriel nas finais do Paulistão. Marquinhos Gabriel que não vai enfrentar o Audax por questões físicas, mas se o Corinthians passar, deve estar à disposição para as duas possíveis finais do estadual. Vamos ouvir a palavra então do lateral direito Edilson do Timão. Dúvida. Acho que ontem foi um dia muito triste para mim. Nunca tinha acontecido de eu lesionar um amigo meu de profissão. Claro que a gente está sujeito a isso aí, é da nossa profissão, mas eu fiquei muito triste, acabei ligando pro Rildo, falei com ele e ele falou, pô Edilson, o que aconteceu hoje poderia acontecer a qualquer momento com qualquer um, a gente está sujeito a isso. Então ontem estava muito triste, meus amigos, minha família me apoiaram muito, porque eu realmente me abati com o que aconteceu, mas hoje, graças a Deus, pude vir aqui concentrado e fazer um grande jogo. Você viu o lance depois, o acontecido diante do Rildo, e você faria algo diferente? Você entende que errou em algum aspecto? Não? Sim, eu acabei vendo o lance, acho que foi um lance muito forte. Normalmente eu dou esses carrinhos já em jogos, em treinos, mas eu acho que pela situação que eu fiquei mais triste por ele estar voltando de uma lesão e acabar se machucando de novo. É difícil dizer se eu mudaria o carrinho ou não, até porque as coisas não voltam mais atrás. Mas de repente, numa próxima vez, de repente, sei lá, eu tiro o pé, faço alguma coisa diferente. E para compensar hoje, você... Pois é, o Edilson se explicando, a gente pode concordar, discordar, você pode achar que o Edilson errou, que não tem desculpa, que ele deveria sair do clube, enfim, cada um tem a sua opinião. Mas eu achei ele muito homem, achei ele de uma personalidade muito grande para encarar as câmeras, encarar os microfones, explicar a situação, falar que ele ficou mal, que ele ficou ruim, que ele teve que ter o apoio da família dele, inclusive, e vendo nos olhos dele, a gente aqui apenas ouviu o Edilson, mas eu que estava lá, olhando nos olhos dele, eu senti uma sinceridade nessas desculpas pedidas pelo lateral direito do Timão. Bom, o Edilson não tinha muito o que falar diferente, né? Eu também acho que não fez de propósito, né? Senão tem que internar, né? Não
colega não só de profissão, como de clube, de dia a dia, mas realmente faltou insanidade, né? Faltou não, foi uma insanidade, né? O Tite fala tanto em intensidade, que treino é jogo, tem que jogar igual, mas assim, faltou a chamada regra do bom senso pro Edilson, mas enfim, jogou bem no dia seguinte, parece que o Rildo também não ficou com mágoa do Edilson, enfim, e segue o jogo, mas fica um alerta, né, pros próximos treinamentos. Tem que treinar sério, treinamento não é palhaçada, não é brincadeirinha, mas tem limite, né? Não tá jogando uma Copa do Mundo contra a Argentina, né? É um coletivo contra o colega de time, né? Eu acho que talvez a intensidade tenha sido muito no sentido literal, coitado Edilson. E esse jogo do Audax, hein? Ganhamos, vencemos ou vamos fazer mais gols que o adversário, Vitão? Meu palpite é 2-1 Corinthians. O Corinthians tem jogado muito bem. O Audax vem embalado aí do jogo contra a goleada em cima do São Paulo. Nessa vez o Tite, eu até fiz a coluna antes do jogo contra o Cobressal, acho que ele fez certo. O que eu critiquei o ano passado de jogar com um time diferente contra o Palmeiras para jogar um jogo já classificado contra o São Paulo Libertadores, dessa vez ele acertou. Já estava classificado a Libertadores, poupou o time para jogar o jogo que vale, que é contra o Audax, que é eliminatório. Agora, como o Corinthians quarta-feira estará no Uruguai jogando contra o Nacional, eu acho pouquíssimo provável que o Corinthians goleie como vem goleando seus adversários, porque se o jogo for tranquilo, que eu não acho que vai ser tranquilo, mas ainda assim que fique tranquilo, a tendência é o Corinthians segurar, não forçar para segurar a energia para quarta-feira. Então eu acredito num jogo apertado aí, mas que o Corinthians decida em 90 minutos sem necessidade da prorrogação. E essa coisa moderninha do Audax tem o seu limite. Essa coisa do goleiro poder dar chutão é meio ridículo, patética, né? Eu adoraria jogar contra, desde que não seja meu time. Então o Corinthians pressionando a saída de bola em cima do goleiro, do Sidão, tem grande chance de roubar e fazer o gol. O gol do São Paulo foi assim, no 4-1 que perdeu, e teve 2 chances de fazer o gol que o São Paulo perdeu só pressionando a saída de bola. O Audax adora dar gol pro adversário com essa coisa de não poder dar chutão. Eu acho que vai ser um jogo, enfim, não vai ser aquela teta como foi Red Bull, como foi Cobressal, mas o Corinthians passa sem tanto sofrimento. 2-1 pra mim. Eu vou no 2-0, viu, Vitão? Acho que o time vai apertar um pouco no começo, acho que ele consegue um gol antes dos 30 minutos, e depois aquele golzinho no contra-ataque maroto ali, acho que vai ficar por isso aí. E esperamos, né? Eu tô vendo, eu acho bacana que o elenco, né? Ele parece estar dando importância a todos os jogos, né? Depois daquele jogo, digamos assim, fraco, né? Que dava pra questionar se o pessoal tava realmente investido em ganhar o jogo contra o Rivale. Eu acho que mudou a postura e eles estão valorizando todos os jogos. Afinal, título é título e se não for por nada, todos os campeonatos pagam um bom prêmio, né? Fica na história. Então... eu acho que vale sim, não é nada não. O título paulista é importante. Ainda mais que a final vai ser contra um rival, seja o Santos ou o Palmeiras. Será contra o... Eu acho que a final pra mim é Corinthians e Santos. Você 2-1, eu 2-0. Também, Teleco, tem a questão, né? Já vou palpitar em relação à escalação, sem muita novidade. A única dúvida é o lugar do Giovanni Augusto, né? Falou-se do Romero, porque jogou muito bem. Tem outra opção no time. Marlone jogou bem. Mas o Tite poupou o time inteiro que vai jogar. E, na minha opinião, o Alain Mineiro não começou ontem por isso. Alain Mineiro, então, vai ser o jogador para mim que vai entrar em campo. Foi o que treinou na quinta-feira, né? Na sexta-feira, pós-coletiva do Tite, ele deve confirmar, ele não costuma esconder o time, mas para mim vai jogar o Alain Mineiro. Marlone e Romero que estão bem, vão aguardar mais um pouquinho. O resto é o time titular de sempre. Uma outra coisa que eu vi, né, os nossos ouvintes perguntando aí pra gente, é se o Romero já devia entrar no lugar do André, né? O que eu tenho falado é que o Romero e o André, eles jogam de um jeito diferente, né? Teria que mudar o esquema também, porque o André é aquele pivô e o Romero não é, né? Ele é mais aquele cara que entra correndo, né? É lançado, é diferente do André. O André joga centralizado como 9 e o Romero, às vezes que jogou assim, jogou muito mal, e ele melhorou de rendimento justamente quando jogou de antigamente no ponta direita, né? Ele joga ou da esquerda, mas aberto, como ponta aberto. E o André é o 9 de área normal. Romero, quando joga de centroavante, joga exatamente quanto ele tem jogado. Nada. Então pode até se entrar no lugar do André, vai fazer a mesma coisa. Agora tem rendido mais na direita, onde joga o Giovanni Augusto, e tem jogado o Alain Mineiro bem. Tem rendido mais ali como segundo atacante. Essa é a minha opinião. Aliás, até tem uma teoria aí, né? Que todos os centroavantes que jogam com o Tite, eles são muito sacrificados, né? Você vê o Ronaldo,
sofria, o Wagner Love, o peruano, né? Todos eles eram muito sacrificados e eles renderam mais até com outros treinadores, né? Mesmo o peruano, por exemplo, a melhor fase dele foi com o Mano, né? Que ele jogava de um jeito diferente, não como pivô, né? Olha, mas os gols que ele fez que importaram foi com o Tite, né? E Sim, o Lietzen sim. jogou muito com o Tite também. Eu tô falando de 2014, eu acho que foi a melhor fase do peruano, né? Porque ele jogava... Ele fez vários gols decisivos, né? Não valeu pra muita coisa, mas foi ele que garantiu a classificação para Libertadores, né? Em 2015. Fez muitos gols decisivos aquele ano. Vitão, então acho que já chega por hoje, né? Vamos chamar nossos amigos Vessone e Marco Belo, que eles deram seu palpite. Boa noite pra você, Vitão. Agora não preciso mais falar boa tarde, bom dia, boa noite, né? Só um boa noite serve. Boa noite, meu amigo Vitão. E espero que a gente consiga mais uma vitória e vá para a final do Campeonato Paulista. É isso, e vai Corinthians. Meu palpite mas já até falei um pouco disso. Fica nessa casa aí de 3-2, 2-1. Eu vejo mesmo como um momento de mais complicação realmente, de um placar mais apertado, diferente do que foi o Red Bull e também o Cobressal. Placar de Corinthians e Audax, 4-1 pro Corinthians. Um abraço, pessoal. Há 8 anos fora do país, né? E saindo do Corinthians, fui pra Europa e tava voltando jogando no Flamengo. E bem, vou jogar contra o Corinthians, que eu era jogador do Corinthians, nasci no Corinthians, a torcida vai me pegar no meu pé, vai vaiar pra caramba. Outra coisa negativa, eram 3 na realidade. Eu tava jogando pelo Flamengo, a rivalidade de São Paulo-Rio, os cariocas e tal. E a terceira, eu era de São Paulo, sou de São Paulo, um paulistano, assim, me considero um paulistano clássico, né? Nasci aqui jogando no Rio. Então o pessoal vai ficar invocado, traidor, tá no Rio de Janeiro, tava 3 coisas contra que iam me motivar, né? A vaia, a provocação ia me motivar. Cheguei no Pacaembu e tal, aí eu subi no campo pra ver o Pacaembu. Eu já senti um clima diferente. Eu entrei no Pacaembu pra olhar o gramado, a torcida, que era do Corinthians, né, a maioria, começou a gritar, tal. Não gritaram nada ainda diretamente a mim, mas fez aquele barulho, né? Aquele barulho de torcida, aplaudindo e tal. Eu falei, será que tem outro jogador? Será que o time do Corinthians entrou no gramado também pra olhar? Eu não fiquei meio... Eu falei, tá esquisito. Desci, aí na hora que eu entrei mesmo, na hora que entrou os 2 times, aí começou, a torcida do Corinthians começou daquele momento até o final do jogo, só cantar música, só gritar o meu nome, Casão volta pro Timão, o Doutor, não me engano, o Casagrande é corintiano, eram 2 coisas, e outras gritando o meu nome, eu pegava na bola, aplaudiam e tal, e isso aí me desconcertou, eu fiquei desconcertado, eu fiquei... meio constrangido também, porque aí na minha cabeça era assim, a torcida do Flamengo é tão grande quanto, ou mais, né, do que a torcida do Corinthians. Eu não sei, sabe, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Na realidade, eu queria fazer um gol pro Flamengo pra eu falar, pra baixar a bola da torcida do Corinthians em relação ao sentimento comigo e entre aspas, dar uma limpada com a torcida do Flamengo. Eu falei, os caras vão achar que eu tô dentro dessa festa toda. E eu não tava, né? Eu tava jogando pelo Flamengo mesmo, queria ganhar o jogo, queria ser campeão pelo Flamengo. Mas que desconcertou. Então foi uma coisa que pegou, porque eu tava jogando onde eu queria mesmo naquele momento, mas jogando contra a equipe que eu nasci, e que eu, né, fui torcedor de garoto, que a minha família toda era corintiana. E é o clássico, né, das 2 maiores torcidas do país. E eu ali no meio, né? Quer dizer, sendo idolatrado pelo ex-time, sendo reconhecido pelo time atual, mas na situação assim, com 2 carabinas, uma de cada lado. Você fala, o que eu vou fazer? Se eu fizer um gol pro Flamengo aqui, toda essa multidão que tá Casagrande, você é corintiano, já vai, né, se invocar. Eu não acredito que eles iam me aplaudir e continuar gritando meu nome. Se eu faço um gol pelo Flamengo, o Flamengo ganha. E por outro lado, a torcida do Flamengo olhando e fala, o cara joga pra nós e a torcida do outro lá tá gritando o nome do cara e tal. Então eu fiquei no fogo cruzado, mas não tenho dúvida que eu considero um dos momentos mais emocionantes da minha vida como jogador de futebol. É inesquecível, é ímpar. Eu não vi ninguém passar por isso, por essa situação desse jeito, né? Depois a torcida do Corinthians fez isso pelo Marcelinho também, mas era Santo André e Corinthians, não era Flamengo, né? Que o Marcelinho nasceu no Flamengo, seria a história ao contrário. Não foi. Foi Corinthians e Flamengo, quer dizer, então tem um peso isso daí muito grande. O time do Corinthians não ganha jogo, quem ganha é a torcida do Corinthians. O time tem que saber usar essa força e colocar em prática essa potência. Só. E chegou ao fim o podcast Mão 74.
Um abraço a todos. Agradecemos sempre o apoio da loja do Corinthians do Parque São Jorge, que você sempre tem 20% de desconto. É só pedir pro Nelsinho, a voz da bancada, com suas camisetas super criativas e sempre com a gente, e a Partiu Foto. Que se você quiser uma festa com selfie, você tem que chamar a Partiu Foto. Um abraço a todos e vai, Corinthians!